eu sou a Daniela Alves e nós estamos no ar com mais um Drops em Pauta. A literatura faz parte da nossa vida e está conectada com a gente desde muito cedo. Afinal, quem nunca escutou uma história infantil ou então leu um gibi da Turma da Mônica? Pois é, a literatura molda e dá forma, e além de método para obtenção de conhecimento, é também lugar de repouso. Minha relação com a leitura vem da infância, a partir da minha mãe, assim. A minha mãe sempre leu muito, sempre leu para os filhos e sempre nos estimulou a ler conforme a gente foi sendo alfabetizado. Ela nos alfabetizou em casa antes mesmo da gente ir para a escola e tal. A leitura é parte fundamental para uma ampliação na visão de mundo das pessoas e também ajuda no entretenimento, no escape da realidade. A maior importância da leitura, com certeza, é trazer a informação para as pessoas, para entreter as pessoas, para expandir o vocabulário de todo mundo, muito importante. Ela é um escape. E imagino que para as outras pessoas, a relação da literatura, o que faz com que a literatura seja tão singular, tão mágica, seja essa questão de escapar da realidade, de te trazer novos pontos de vista e te fazer criar uma empatia com o que você está lendo, de alguma forma te tocar de uma maneira muito íntima, sabe? Para Carolina Feltrin, somente a leitura não bastou e a escrita passou a fazer parte da sua vida. Em relação à criação das histórias, eu acredito que eu cheguei a criar histórias, querer criar as minhas próprias histórias antes mesmo de eu saber ler. Porque desde pequena, quando eu ouvia uma historinha com a minha mãe contando, quando eu assistia um filme, um desenho, uma maneira que eu tinha de me prender um pouco mais a essa realidade que eu me apaixonava, que me interessava, era escrever na minha cabeça, né? Contar uma história para mim mesma. Com os preços cada vez mais altos nas livrarias e com a competição contra as redes sociais, o número de leitores no Brasil está cada vez mais baixo. A primeira questão para mim é a questão da taxação de livros, que ela ficou bem aparente nos últimos anos, muita gente estava comentando sobre isso, que para mim já é um absurdo, né? Você taxar livros, tem tantos outros produtos no mercado para você taxar. E não só em relação a isso, agora é uma crítica que vai às editoras, é que o interesse às vezes fica tão grande em só investir em um livro, só em capitalizar em cima daquele autor, que acaba deixando com que os preços sejam muito abusivos. Há cerca de 20 anos, a Sebicária é uma referência na compra e venda de livros usados em Pelotas, se mostrando uma alternativa para quem busca livros com preços mais acessíveis. Eu comecei com um amigo, com os nossos livros, os que a gente topou abrir mão, dava pouco mais que uma mochila de acampamento, assim. Levando para frente do ICH, levando para a feira da Bento de domingo. E o objetivo era ter grana suficiente para os xerox, né, e para a cervejinha na volta da faculdade ali. E acabou virando o que virou. Acabou até que eu abandonei o curso no 6º semestre de 8, estava quase me formando, porque estava completamente realizado com a loja. E apesar de as redes sociais poderem ser vistas como um obstáculo, elas também podem ser usadas como meio para difundir a leitura entre os mais jovens. Muitos são completamente absorvidos, passam a ler só o que está ali, a interagir só por ali, mas também vejo que tem muita gente nessas plataformas aí, YouTube, TikTok, Instagram, falando sobre livros, instigando a leitura, né? Agora no TikTok tem uma corrente muito forte de apresentar o livro, de trazer resenha do livro. Então, quando a pessoa quer ler, ela vai no TikTok, busca uma resenha, vê se interessa. Apesar desse apoio na divulgação dos livros, o sentimento é de que ainda precisamos melhorar muito o índice de leitura do Brasil. Fica realmente muito, muito complicado. A gente tem que ver mesmo em relação a grupos de amigos, porque o boca a boca funciona nesse ponto. E uma questão cultural mesmo, a gente aumentar
esse interesse pelos livros, né? Se a população não está lendo da maneira que deveria estar, tem alguma coisa realmente que a gente pode fazer, certo?